Boa noite a todos e a todas. Havendo quórum regimental, dou por aberta essa sessão extraordinária de hoje, dia 1º de abril de 2013. Essa sessão vem atender a convocação feita pelo prefeito municipal, que faço a leitura agora. Ofício AJG 120/2013. Xanxerê, 27 de março de 2013. Assunto: convocação extraordinária. Senhor presidente, com fundamento no artigo 69, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, tenho a honra de convocar extraordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa de Vossa Excelência, para apreciar em tantas sessões quantas forem necessárias o projeto de lei complementar AJG 003/2013, que já está em tramitação nessa Casa Legislativa. O projeto de lei complementar em questão tem por finalidade a ampliação do número de vagas de médicos do Programa Saúde da Família, PSF, e de agentes de combate a endemias do Programa PASSE, constantes do anexo 1 da Lei Complementar Municipal 3029 de 2008, de 19 de maio de 2008. Por oportuno, informa que a despesa decorrente da contratação de novos profissionais correrá à conta da dotação orçamentária já consignada no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar Municipal 3029, de 19 de maio de 2008. A convocação extraordinária tem por finalidade o imediato atendimento da exigência do Ministério da Saúde na formação das equipes de atendimento da Estratégia de Saúde da Família. Ademais disso, segundo contatos do secretário de Saúde, existe um médico disponível com o perfil desejado para a ISF e espera por uma resposta do município, porém, sabe-se que referido profissional vem sendo procurado por outros municípios. Diante disso, esperamos contar com o irrestrito apoio de Vossas Excelências no sentido de apreciar extraordinariamente a matéria de que trata o projeto da Lei Complementar 003/2013, a fim de viabilizarmos a contratação do profissional antes referido e, assim, atendermos também a exigência do Ministério da Saúde. Atenciosamente, Ademir José Gasparini, prefeito municipal. Nesse momento, quero colocar em votação as justificativas de ausência apresentadas pelos vereadores Flávio Filappi e Silene Menegola na sessão extraordinária do dia 28 de março de 2013. Antes, porém, quero fazer a leitura do parecer jurídico solicitado pelo vereador Adenilson Biasus na sessão passada, com relação à situação de ausências de vereadores em sessões ordinárias e extraordinárias. Parecer jurídico. Assunto: ausência de vereador em sessão extraordinária. Trata-se de parecer interpretativo do regimento interno da Câmara de Vereadores, realizado a pedido do senhor vereador Adenilson Biasus, conforme consta da ata da sessão extraordinária do dia 28 de março de 2013. Preliminarmente, vejamos o que diz a doutrina sobre o vereador. Os vereadores são agentes públicos investidos de mandato legislativo local para uma legislatura de 4 anos, pelo sistema partidário de representação proporcional, por voto secreto e direto. Como agentes políticos, têm normas específicas para sua escolha, investidura, posse, impedimentos, incompatibilidades, atribuições, prerrogativas, remuneração, licença, responsabilidades e conduta, previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica Local, submetendo-se no que couber ao regime estatutário geral. Não se ligam ao município por relações de emprego, só sendo considerados funcionários públicos para efeitos criminais por expressa equiparação do artigo 327 do Código Penal e, perante a Câmara, respondem pelas condutas definidas na Lei Orgânica Municipal sancionadas. O vereador, no exercício de seu mandato, tem direitos, obrigações e impedimentos previstos tanto na lei orgânica como no regimento interno da Câmara. A seção 2ª do regimento interno da Câmara prevê os direitos e deveres do vereador no exercício do mandato. Vou poupar Vossas Excelências da leitura, que são conhecedores da leitura desses dispositivos. Pois bem, sendo a sessão do plenário uma reunião dos vereadores para as deliberações inerentes ao mandato, conforme as disposições do regimento interno, caracteriza-se como uma das principais responsabilidades do vereador participar dessas reuniões. Conclui-se da leitura dos dispositivos acima supracitados que a participação do vereador em todas as sessões do plenário é um direito e dever, ou seja, ninguém pode lhe proibir de participar, mas também deve se fazer presente em todas as sessões por ser uma das atribuições de seu mandato. Quando não for possível ao vereador participar da sessão plenária, o mesmo deve justificar sua ausência por motivo justo e aprovado pelo plenário.
Visando a regulamentação dessas justificativas, a Câmara editou, em dezembro de 2012, um decreto legislativo, prevendo: artigo 257-A. Será atribuída falta ao vereador que não comparecer às sessões plenárias. Parágrafo 1º. Para efeito de justificativa das faltas, considera-se motivo justo: luto. 2. Serviço obrigatório em lei. 3. Doença comprovada do vereador. 4. Doença em pessoa da família, desde que é atestado pelo médico assistente de que a presença do vereador é indispensável. 5º. Viagem previamente autorizada pela Câmara para tratar de assuntos relacionados à vereança. E 6º. Compromisso para a representação da Câmara, desde que previamente autorizado pelo plenário. Em todos os casos, a justificativa das faltas far-se-á por requerimento fundamentado, dirigido ao presidente da Câmara, que colocará em votação no plenário. O decreto apresenta um rol taxativo e qualquer hipótese não contemplada deve ser considerada como falta, sofrendo o vereador ausente as consequências. A consequência imediata de sua ausência está descrita no artigo 259 do Regimento Interno, ipsis literis, aspas, ao vereador que não participar da ordem do dia das reuniões plenárias, ordinárias e extraordinárias, sem motivo justificado pelo presidente da Câmara, em ata, ser-lhe-á descontado da remuneração mensal relativa à remuneração variável, o valor respectivo, segundo o número de sessões realizadas no mês, sob pena de ser responsabilizado o vereador que perceber o valor indevido e o presidente da Câmara que autorizou o pagamento indevido. A sessão extraordinária do dia 28 de março de 2013 foi convocada pelo senhor prefeito municipal e, desta forma, deve ser seguido o disposto no artigo 116 do Regimento Interno. O que diz o artigo 116? Artigo 116. Quando a convocação for feita pelo prefeito municipal, deve ser observado. Parágrafo 1º. Será feita mediante ofício dirigido ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara, de posse do ofício, de imediato, procederá conforme o disposto no artigo 140, incisos 1 ou 3. Na omissão do presidente da Câmara, o prefeito poderá cientificar diretamente os vereadores, observando, no entanto, a antecedência mínima de 5 dias através de citação pessoal. Esse dispositivo não é claro quanto a prazos como seu antecedente, apenas estabelecendo que o presidente do Legislativo deve proceder de imediato, dando ciência aos vereadores da convocação. Está claro que a referência feita no seu parágrafo 2º está equivocada, pois se reporta ao artigo que trata dos projetos de lei. O regimento interno ainda autoriza que as sessões extraordinárias sejam convocadas diretamente pelo prefeito municipal. Entendo, salvo o melhor juízo, que essa prerrogativa, dada ao chefe do Poder Executivo, fere a independência dos poderes. Ora, se os poderes são independentes e harmônicos entre si, não pode o chefe de um poder exercer tamanha autoridade sobre outro. Deveria o prefeito poder requerer a convocação de sessões extraordinárias e não convocá-las em seu nome. Pois, como todo ato administrativo, para convocar a sessão extraordinária, o prefeito deve fundamentar seu pedido. E caberia ao chefe do Legislativo, também fundamentadamente, deferir ou não o requerimento de convocação de sessão extraordinária de origem do Executivo. Podendo ainda, em caso de indeferimento de seu requerimento, o chefe do Poder Executivo recorrer à mesa diretora da Câmara, mas jamais tomar para si a autoridade do presidente da Câmara, como prevê o parágrafo 3º do artigo 116. Dessa forma, faz-se mistério uma revisão do regimento interno para corrigir eventuais impropriedades como as existentes no artigo 116. Conclusões. Ante o exposto, entendo que a participação em todas as sessões do plenário é uma obrigação do vereador que não impossibilidade de comparecer deve justificar sua ausência, nas hipóteses previstas no artigo 254-A, parágrafo 1º do regimento interno. E não sendo por tais motivos, sua falta dará aso à sanção prevista no artigo 259. Concluo ainda pela necessidade de se designar uma comissão especial, conforme o artigo 82 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, para revisar seu conteúdo, para corrigir eventuais impropriedades, como as aqui apontadas. Xanxerê, 1º de abril de 2013, Fernando Marcelo Reckmeier, procurador da Câmara Municipal de Vereadores. Então, vereador Denilson, conforme Vossa Senhoria tinha solicitado um parecer, acabo de ler no seu inteiro teor. Antes de passar a apreciação das ausências, assim que tomei ciência desse parecer, elaborei a resolução FC 010/2013. Nomeei a comissão com o escopo de revisar o regimento interno da Câmara de Vereadores. Fernando Calfas, presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, faz saber a todos os munícipes que, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e ainda pelo Decreto Legislativo 007/2009,
considerando a necessidade de revisar e adequar periodicamente matérias constantes no regimento interno, considerando a existência de algumas omissões quanto ao regimento interno, considerando a necessidade de normatização de algumas matérias, bem como a necessidade de preencher algumas lacunas existentes no que tange aos procedimentos adotados, considerando a necessidade de se elaborar um estudo com o objetivo de revisar os assuntos que demandem alterações do presente diploma, considerando ainda a observância e o zelo ao princípio da eficiência inerentes e fundamentais da administração pública, resolve. Artigo 1º. Fica criada a Comissão de Revisão Legislativa, que irá, no prazo de 60 dias, apresentar estudo, bem como as alterações pertinentes, a fim de sanar as omissões e lacunas existentes no regimento interno da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Artigo 2º. A presente comissão será composta pelos vereadores Adenilson Biazus, João Paulo Menegatti e Wilson Martins dos Santos. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Xanxerê, 1º de abril de 2013. Dito isso, passamos à discussão e votação das justificativas apresentadas na última sessão. Coloco em discussão a justificativa apresentada pelo vereador Flávio Filap, informando que chegou às mãos dessa presidência um complemento do ofício, atestado médico, atesto para os devidos fins, que o paciente Flávio Filap encontra-se em tratamento médico necessitando de 1 dia de repouso para a recuperação desta. CID 10R 10.4. Xanxerê, 28 de março de 2013, assinado pelo Dr. Leandro Gauber. Oi? Leonardo Gauber, desculpa. Então, coloco em discussão a justificativa apresentada pelo vereador Flávio Filap na última sessão. Senhor presidente, demais vereadores, apenas para constar, gostaria de deixar registrado que o parecer jurídico foi muito preciso em relação à matéria, dando um suporte maior para que todos os vereadores possam votar com segurança. Deixar claro aqui que, em momento algum, quis criar polêmica em relação à ausência dos vereadores. Mas, em razão de acontecimentos recentes envolvendo essa matéria, achei por bem que a assessoria jurídica se posicionasse a respeito disso. E, no mesmo sentido, também gostaria de parabenizar a presidência da Casa pela agilidade na elaboração desse parecer e também em relação à constituição de uma comissão específica, e quero deixar claro aqui que desde já aceito o encargo de revisar todo o regimento interno, porque essa é uma matéria de salutar importância para que nós não pratiquemos algum equívoco que possa não só prejudicar os vereadores em si, como o próprio presidente na condição de gestor, e também a população de um modo geral, porque todo o processo legislativo é fundamental para que as matérias aqui deliberadas atentem para o princípio da legalidade e no futuro não possam ser questionadas judicialmente. Então, eu acho que é uma iniciativa louvável e desde já quero, então, parabenizar a presidência da Câmara e também ao nosso assessor jurídico pelo brilhantismo com que foi redigido o parecer jurídico sobre essa questão. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam a justificativa de ausência do vereador Flávio Filap permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só uma questão. O próprio interessado, ele pode manifestar a intenção de voto? No caso, o vereador Filap, ele pode aprovar a justificativa dele mesmo? Creio que não, né? Ele é o... Então... Abstenção. Aprovado, né? O requerimento, tendo o vereador Flávio Filap se abstido da votação. Sim. Obrigado, vereador Wilson. Coloco em discussão a justificativa
apresentada pela vereadora Cirlei Salete Menegola, que não pôde se fazer presente na sessão do dia 28 por estar em viagem. Em discussão? Os vereadores que... Vereador Biasus? Em relação a essa questão, eu não sei qual que é o entendimento da própria vereadora em relação a isso, porque parece-me que o parecer não foi específico em relação à adequação da justificativa àquelas hipóteses que foram previstas. Foi? Não foi. Então, só, doutor, o parecer, senhor faço a leitura... Só dessa parte aí para nós... Ele foi pela aplicação... A aplicação, lei, né, do decreto legislativo editado no dia 14 de dezembro de 2004, que diz que as justificativas estão naquele rol taxativo, né, do inciso 1º ao inciso 6º, do qual não se enquadra não se a viagem. enquadraria, né? Não se enquadraria. Então, na verdade, não foi expresso, mas foi implícito. Aplicando o decreto, teríamos que nós, o plenário, analisar se a justificativa apresentada se enquadraria dentro das hipóteses previstas no decreto. As ausências justificáveis, assim poderíamos dizer, elas são taxativas. A questão da Câmara discutir e votar justamente é para ver se há, no meu entendimento, um enquadramento Sim. com algum desses incisos, né? Após a citação do artigo 259, concluiu aqui o consultor jurídico que o decreto apresenta um rol taxativo e qualquer hipótese não contemplada deve ser considerada como falta. Obrigado. Então, em discussão... Senhor presidente, se puder contribuir, mesmo entendendo da impossibilidade física de estar presente em face de uma viagem e diante de uma convocação extraordinária, a gente compreende os motivos, mas penso que ficaria prejudicado para nós votarmos contrariamente ao que dispõe a legislação, por falta de previsão legal. Eu tenho total certeza que a vereadora Cirlei já conversamos, né, vereadora? Sim. Tem a palavra. Eu já havia programado essa viagem e já havia falado com o presidente com bastante antecedência do dia 1º de abril. E justamente a última sessão aqui na segunda-feira, a itinerante, né? Sim. Aí eu me programei e viajei na quarta de manhã. Se eu tivesse recebido pelo menos um comunicado do executivo, que é do meu partido, eu teria viajado à tarde. Mas, como não houve consideração pela minha pessoa do Poder Executivo, em nenhum telefonema para pedir se eu estava ou não, e eu sou bem correta nas minhas coisas. Eu viajei na quarta-feira de manhã, quando me ligaram, eu estava a mais de 400 quilômetros daqui, inclusive era para voltar na quarta-feira, como a sessão seria dia 8, tanto é que antecipei, cheguei hoje às 5 horas da tarde, por causa da reunião de hoje à noite. Então, eu acho assim, justo que não se faça nada errado, senhor presidente, e eu aceito a colocação do não e gostaria que vocês não votassem a favor a minha ausência, tá? Porque isso é uma coisa bem compreensível, mas eu não devia ter falado o que eu falei aqui, mas também não vou ficar falando por trás dos quatro cantos o que está acontecendo. Então, como não fui comunicada, se tivesse sido comunicada, não no dia que eu viajei, e sim um dia antes, que sabia que isso era necessário, ou à noite, eu teria antecipado, né, saído em vez da quarta, quinta-feira. Mas eu acho que vocês têm que fazer e votar com consciência. Da minha parte, não vou ficar com nem um pouquinho de nenhum tipo de resquício, porque não é o real e o legal, né? Porque eu acho que já temos dificuldade com outros vereadores também que já estão respondendo, e nós temos que dar o exemplo e não fazer as coisas erradas. Muito obrigada. Agradeço, vereadora. Ainda em discussão? Só para concluir, ante esses fatos, é muito oportuna a adequação, né? E também gostaria de manifestar a concordância com a nossa indicação.
E penso que irregularidades como essa a gente tem que deixar extirpadas do nosso regramento interno para evitar futuras discussões e consequências aí que nos tragam dissabores e que tirem o prestígio ante a opinião pública. Só mais um pouquinho, Sim. presidente. Eu gostaria que, quando for rever agora o estatuto, que deixa várias lacunas abertas, porque, assim, todos nós somos seres humanos. Vai que um de nós marcamos uma cirurgia de olho, um pequeno compromisso, né? No meu caso também, que agora vou fazer um outro cateterismo. Vai que eu marque e o prefeito peça uma reunião dessas extraordinária. Eu acho que teria que ter pelo menos 48 horas de antecedência, né? Que houvesse um prazo para que a gente fosse comunicado e não hoje para hoje, né? Vereador Biasus, vereador Dr. Wilson, acho que se faz mais do que necessário, até aproveitando a discussão da justificativa, embora eu tenha nomeado 3, mas isso vai ser aberto, sem dúvida nenhuma, a todos os vereadores, porque é de interesse dessa casa alterações, e o vereador Ivan, por várias vezes, já tinha me questionado da necessidade da gente reformular, né? E muito, acho que vocês vão ter uma missão difícil, mas necessária. A gente precisa fazer uma ampla revisão do regimento interno, adequar várias situações hoje que são conflituosas, e nos deparamos com uma nesse exato momento, né? Qual é o prazo, uma delas, de convocação, que o prefeito hoje pode convocar uma sessão extraordinária. Qual é o prazo de convocação? O regimento é conflituoso, gera dúvidas de quem está interpretando e gera desconforto como esse. Mas acho que essa casa dá um exemplo nessa noite, né? Enfrenta uma situação dessa sem receio, sem vergonha nenhuma, sem débito com absolutamente nada nem ninguém, e avançamos. Então, em votação, não havendo mais quem queira discutir, a ausência da vereadora Cirlei, os vereadores que aprovam a justificativa permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Então, a justificativa não foi aprovada. Com uma abstenção. A vereadora Cirlei se absteve da votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Pauta 0104-2013, sessão extraordinária. Expediente projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número AJG 003/2013, que introduz alterações na lei complementar número AM 3029/08, de 19/05/2008, para ampliar o número de vagas de médicos do PSF e de agentes de combate a endemias e de outras providências. Coloco em votação a inclusão do referido projeto em redação final na pauta de hoje, caso seja aprovado em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adenilson Biasus. Presente. Vereador Adriano de Martini, presente. Vereador Amélio Radaeli. Presente. Vereadora Cirlei Menegola. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filappi. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Presente. Vereador Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Não, nós na sessão passada votamos apenas em primeira votação. Não, nós colocamos a inclusão, né, em redação final também. Então, anuncia, primeiro secretário, o projeto de lei que vai ser votado agora em segunda votação. Projeto de lei complementar número AJG 003/2013. Introduz alterações na Lei Municipal Complementar Municipal número AM 3029/2008, de 19/05/2008, para ampliar o número de vagas de médicos do PSF e de agentes de combate a endemias e de outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura
dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei Complementar número AJG 3.510/2013. Origem, projeto de Lei Complementar número AJG 003/2013. Introduz alterações na Lei Complementar número AM 3029/2008, de 19/5/2008, para ampliar o número de vagas de médicos do PSF e de agentes de combate a endemias e da outras providências. Podeis, em razão que a nossa pauta é enxuta, pode proceder à leitura integral da redação final. Obrigado. Ademir José Gasparini, prefeito municipal de Xanxerê, Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores apreciou, votou e aprovou, e ele sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica ampliado de 9 para 15 o número de vagas de médicos do Programa de Saúde da Família, PSF, e de 5 para 10 o número de vagas de agentes de combate a endemias do Programa PASSE, constantes do anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 3029/2008, de 19 de maio de 2008. Artigo 2º. O anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 3029/2008, de 19 de maio de 2008, fica substituído pelo anexo 1, que acompanha a presente lei. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de abril de 2013, Ademir José Gasparini, Prefeito Municipal. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam a redação final do projeto de lei permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a presente sessão extraordinária, convido todos os vereadores para uma breve reunião aqui na nossa sala, em anexo, logo após o encerramento. Encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 8 de abril de 2013, às 18h30, na Câmara de Vereadores.